Flamengo passando por uma crise interna. Vamos esclarecer alguns bastidores. Duas lesões confirmadas para o próximo jogo e eu vou falar também da barca rubro-negra no meio do ano. Muita gente especulando saída de jogadores, ou seja, eu vou deixar você por dentro de tudo que está rolando no clube mais querido do Brasil agora. Então já deixa o seu like nesse vídeo porque eu cheguei com o seu resumo diário de Flamengo. Se você está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez ou se você já viu algum vídeo no meu canal e ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, até para você ajudar um outro flamenguista como você, para a gente bater os primeiros 800 inscritos. Você pode ajudar, tá faltando um pouquinho. Em contrapartida, você recebe notícias diárias do Flamengo, resumindo as principais informações que você precisa saber. E já sabe, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Falando dessa crise, né? Que na verdade muita gente está tentando implantar no Flamengo. A gente sabe que o Flamengo vende muito jornal, falar mal do Flamengo é uma coisa que dá engajamento, principalmente nessa era de redes sociais. A gente vê muitos influenciadores de outros times falando do Flamengo para realmente gerar, mesmo que comentários negativos, está gerando, né, um certo tipo de engajamento. Há muito tempo não vazava as escalações do Filipe Luiz. Aliás, esse ano, desde que o Boto chegou, ainda não tinha vazado nenhum tipo de informação. Muita gente já tinha falado, poxa, o Boto chegou, já encontrou esse X9. Acontece que dessa vez, contra esse último jogo que o Flamengo fez contra o Bahia, vazou a escalação no sábado. Ou seja, internamente, alguém tentando também minar a situação. O Flamengo tem muito dessa situação, não é de hoje, né? Até durou muito esses 5 meses sem nenhum tipo de problema interno. Acontece que hoje, nessa segunda-feira, ocorreu ainda a demissão de um membro da diretoria do Filipe Luiz. Então, muita gente começou a especular, né, teoria da conspiração, mas a gente vai tentar esclarecer algumas situações aqui, porque o Filipe Luiz não vem fazendo um trabalho ruim. Ele vem fazendo, vem tendo algumas questões, né, algumas situações que são questionáveis, que nós, torcedores, temos que criticar, sim, mas ninguém falou em demitir, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Criticar é uma coisa, né? Pedir demissão, pedir a cabeça do treinador é outra. A gente tem que fazer esse papel porque a gente quer que o Flamengo melhore, até porque tem margem para melhorar. Tem material humano, tem material, tem estrutura para isso. Então a gente tem que cobrar. Não é porque a gente apoia o trabalho do Filipe Luiz que a gente tem que passar pano para quando ele errar. Então, temos que primeiro separar essas coisas, né? Segundo, que a imprensa já faz uma certa pressão, né? Então, a gente, torcedor, tem que também tomar cuidado para não ir na onda de algumas emissoras, né? De alguns canais aí, até mesmo na internet. Porque a gente vê, por exemplo, o Palmeiras vive ganhando de 1-0, mas a imprensa glorifica o Palmeiras como se fosse o maior resultado do mundo. E o Palmeiras, assim como o Flamengo, tem elenco, tem estrutura, tem dinheiro, poderia fazer muito mais, mas quando ganha de 1-0, é como se tivesse feito aí uma grande glória, como se tivesse ganho um campeonato, né? Inclusive, nesse domingo, o São Paulo jogou contra o Palmeiras ganhou de 1-0 nos acréscimos, né? Com um gol que foi validado pelo VAR, porque em campo ele foi dado impedimento, estava certo, né? Realmente o jogador estava em posição, mas depois do jogo, os jogadores comemorando como se fosse um grande título, né? Então, assim, isso não acontece no Flamengo, por exemplo. Então, assim, a gente vê essa diferença, né? São elencos grandes, né? Como eu disse, elencos ricos, mas a gente consegue perceber uma grande diferença. No Flamengo, por exemplo, prefere-se falar muito mais de crise interna, de demissão, possibilidade de volta JJ, sai Filipe Luiz, do que falar, por exemplo, dos erros de arbitragem, que a gente viu acontecendo, né? Mais uma vez o Palmeiras é líder do Brasileiro, com uma vitória de 1-0 chorada no final do jogo, com uma decisão do VAR, interferência do VAR para que o Palmeiras fosse campeão. O Flamengo campeão não, vencesse esse jogo, né? O Flamengo, ele vence por 1-0 também, pelo mesmo Bahia que ganhou do Palmeiras lá na casa do Palmeiras, com 1 a menos, com um pênalti não marcado pelo VAR e com uma expulsão muito parecida que deveria ocorrer com o jogador do Bahia, assim como aconteceu com o Gerson, e isso não aconteceu. Ou seja, em vez de estar falando desse problema, estão cogitando a possibilidade de crise no Flamengo. Então vamos esclarecer essas coisas, né? Inclusive falando sobre essa demissão. Foi demitido o Daniel Alegria, era um dos auxiliares do Filipe Luiz, que ficava responsável por treinar as bolas paradas, tanto defensiva quanto ofensiva, né?
A diretoria do Flamengo emitiu essa nota agradecendo o trabalho dele, mas a informação que a gente tem é que as características do trabalho do Daniel Alegria, ele não estavam agradando a comissão, principalmente ao Felipe Luiz. Então foi preferível aí desligar o jogador, o treinador, né? E o Flamengo está em busca de algum outro treinador para essa função, enquanto o Felipe Luiz não arruma, provavelmente ele ou o auxiliar dele que vão fazer esse treinamento. A verdade é que o Flamengo tomou alguns gols, né? Vem tomando alguns gols em bola aérea. Realmente isso era um problema, né? Porque isso já foi muito um problema no Flamengo. Recentemente resolveu-se, agora o Flamengo voltou a dar uns moles, né? Tomar gols. Inclusive o gol contra o Bahia foi uma jogada aérea, né? Não foi de bola parada, não foi um escanteio, mas foi um cruzamento ali. Mas é muito raro isso acontecer no Flamengo, né? Então, assim, de fato, de repente, internamente estão vendo que poderia mudar. É uma das coisas que tem que mudar. Eu vejo o Flamengo desperdiçando muito escanteio, né? A falta a gente nem pode falar tanto, porque hoje a gente não tem tanta falta na entrada da área como a gente tinha antigamente. Mas com relação a escanteio, eu vejo o Flamengo sempre com um número muito alto de escanteios e aproveitando pouco. Geralmente, inclusive, armando contra-ataque para outro time. Muita bola fechada no primeiro pau, muito escanteio em média altura, né? E a gente não tem esse perigo de gol, né? Quando a gente tem esse escanteio para o Flamengo. Então, de repente, Felipe Luiz vendo isso aí, vamos tentar, vai tentar, né, mudar e melhorar. Não é muito comum esse tipo de demissão no meio da temporada, mas ela aconteceu agora. E aí, mudando de assunto aqui, parar de falar um pouco dessa crise, falar de uma outra crise que essa é real, que é a crise das lesões na posterior da coxa nos jogadores do Flamengo, né? Nesses 5 meses de trabalho aí dessa nova comissão, né, contando com o Boto, que mudou muita coisa, colocando um novo departamento médico no Flamengo, o Flamengo nunca teve tantas lesões nos últimos 5 anos nesse mesmo período, né? Muitas lesões que se repetiram e dessa vez nós tivemos 2 jogadores no mesmo jogo com o mesmo problema e que vão ficar um tempo fora. Não é uma lesão grave, mas é uma lesão chata que tira o jogador de pelo menos uns 2 ou 3 jogos, né? Então o Pulgar saiu ainda no primeiro tempo, ele realizou o exame na segunda-feira e detectou essa lesão na posterior, vai ficar fora dos 2 próximos jogos, né? Ou seja, da LDU e do Botafogo. É muito provável que o Pulgar também só volte para o Mundial, porque a estimativa é que ele possa voltar contra o Deportivo Táchira na última rodada da Libertadores. Mas o Flamengo não vai forçar nenhum jogador, então visando o Mundial, de repente o Pulgar não joga mais aqui nos campeonatos nacionais e continentais, né? Aí o Alan, que seria o reserva imediato dele, também saiu machucado do jogo com a mesma lesão. Fez o exame, constatou aí na posterior da coxa. Dessa forma, o Felipe Luiz fica sem opções. Tem apenas o garoto Everton Araújo e tem o Gerson que faz essa função. Só que para o jogo do Botafogo, no próximo final de semana no Campeonato Brasileiro, o Gerson está suspenso por conta do cartão vermelho contra o Bahia. Ou seja, o Felipe Luiz vai ter que talvez, inclusive, mudar até o esquema de jogo, porque só vai ter um volante no time, que é justamente o Everton Araújo, que apesar de ter agradar ao Felipe Luiz, a torcida questiona muito esse jogador, né? Ou então o Felipe Luiz vai ter que improvisar o Léo Ortiz, que já jogou nessa posição, principalmente com o Tite, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Para esse jogo contra a LDU, pelo menos a gente vai ter o Gerson. E aí, para finalizar aqui o nosso vídeo, vamos falar sobre a barca do Flamengo, que eu falei inicialmente. Muita gente especulando aí a possibilidade da saída do Matheus Gonçalves para o Atlético Mineiro, né? Os empresários do jogador veem o jogador com uma possibilidade de ter mais oportunidade. Eu também acho isso. Acho que o Felipe Luiz já elogiou o jogador, precisaria colocar ele mais para jogar. E, infelizmente ele não tem. E surgiu a situação do Galo oferecer 56 milhões de reais pelo jogador. Mas a diretoria do Flamengo negou, os representantes dele também negou, não houve nenhum tipo de proposta. É um jogador que interessa a muitos clubes pela idade, mas assim, até então o Flamengo não recebeu oficialmente essa proposta. Eu acho que o Flamengo não deveria vender, deveria aproveitar um pouco mais o jogador, né, para depois falar, ó, não deu certo, aí a gente vai vender. Até porque esses clubes não negociam com o Flamengo. Ninguém quer reforçar um rival como o Flamengo. Recentemente teve uma troca entre Palmeiras e Atlético Mineiro que você jamais imaginaria acontecer com o Flamengo, que é a troca do Paulinho
pelo Rony, né? Isso jamais aconteceria, eles não querem, né? Então por que que o Flamengo deveria vender? Se for para vender, que venda para a Arábia, para a MLS, lá para os Estados Unidos. Agora vender para um outro rival não vai fazer muita diferença para o Flamengo. Tem o Luiz Araújo e o Michael, que muita gente também falando, só que esses dois jogadores acabaram de completar 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, ou seja, eles não podem jogar pelo outro clube brasileiro, a não ser que jogue os outros campeonatos, mas brasileiro não poderia. Então, muita gente cogitando aí nesse meio do ano saídas, né, de jogador do Flamengo. Eu tô mais interessado nas chegadas, para falar para vocês a verdade. E para finalizar o vídeo, falando dos treinos do Flamengo, né? O Flamengo se representou na manhã dessa segunda-feira, treina de novo de manhã na terça-feira, visando esse jogo da quinta contra a LDU. 58 mil ingressos já vendidos, ou seja, a torcida abraçando o time do Flamengo. A gente precisa ganhar, né? Dá para ficar em primeiro, então a gente precisa ganhar e ganhar bem para somar aí o maior número de gols, para poder, num possível empate no final das 6 rodadas, o Flamengo conseguir se classificar em primeiro lugar. As notícias do Flamengo de hoje são essas, então curte, comenta o que você achou aí e compartilha esse vídeo, beleza? Segue aí para dar aquela moral se você ainda não é inscrito no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!